Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A Universidade Humanista das Américas agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa de tese de doutorado em psicanálise da senhora Ana Cláudia Melo Matos, intitulada A Melancolia Presente no estudo da transgeracionalidade, orientada pela professora doutora Carla Proner. Ana Cláudia Mariano da Rocha Melo Matos, nascida aos 23 dias do mês de dezembro de 1967, em Santa Maria, no Hospital de Caridade Austrogildo de Azevedo, pelas mãos do padrinho e tio-avô José Mariano da Rocha Filho, a caçula de 3 filhos do casal Maria Clara Rocha de Melo Matos e Cassiano Moraes de Melo Matos. O pai, farmacêutico, bioquímico e professor universitário na UFSM. A mãe, estudante e mãe, a melhor. Pais carinhosos e atenciosos a criaram com muito colo, beijos e abraços. Estudou no Colégio Marista Santa Maria do pré-primário à 7ª série, depois no Colégio Franciscano Santana, indo terminar o 2º grau magistério no Colégio Metodista Centenário. Estudou balé clássico desde os 4 anos de idade, vindo a se profissionalizar na docência da dança, cursando na Universidade de Cruz Alta, Unicruz, licenciatura plena em dança e pós-graduação em dança na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Foi professora de danças na cidade de São Pedro do Sul nos anos de 1984 a 1987. Em Tupanciretã, onde morou de 1990 até 2018, foi professora de danças, proprietária da escola Ensaio Centro de Artes, criadora, coreógrafa e coordenadora do grupo Andanças, grupo que teve projeção além das fronteiras, com apresentações internacionais e até na abertura do Rock in Rio 4, no ano de 2001. Lecionou a disciplina de arte durante 20 anos na Escola Divino Mestre para os anos iniciais, finais e ensino médio. Foi também coordenadora pedagógica da pré-escola e anos iniciais na mesma escola. Perdeu a mãe cedo, aos 20 anos, mas seu pai a acompanhou até há 13 anos. Assim, ele pôde conhecer os 3 netos, que são o orgulho dessa mãe, Gabriel, Clarissa e Marco. Um fato curioso é que foram os filhos que a trouxeram para o ITPH. Os 2 mais velhos agendaram uma consulta com a doutora Carla para indicar a mãe a fazer a análise. De 2016 a 2018, foi apenas paciente, rodando muitos quilômetros em 2 anos, de Tupã a Santa Maria, para sessões de análise semanais, até que em 2018 assistiu como convidada uma aula com o professor Dr. Marc André Kepp, apaixonando-se ainda mais pela psicanálise daquele dia em diante. Voltou a morar em Santa Maria em 2019, integrando a turma 21. Entregou-se aos estudos da psicanálise e dela fez sua nova profissão. Mãe, irmã de Felipe Augusto e Manuel, esposa de Lucas e sogra de Carolina, tem em sua família o lugar seguro. Hoje atravessa o portal da excelência em seus estudos, com o auxílio da família e professores, aos quais agradece imensamente. Inicialmente ao bisavô, José Mariano da Rocha,
pelo legado transgeracional recebido, aos pais pelo amor, aos filhos, irmãos, esposos, à tia Reni, por ter guardado a relíquia que deu origem ao presente estudo. As sobrinhas do vô Mariano, Vera e Maria Celeste Mariano da Rocha, tia Alba, em memória, e aos primos José Mariano Neto, Maria Isabel, Julinho, Eugênia, Antônio Manuel e Ana Luísa, pelos relatos e histórias contadas carinhosamente, e aos primos Silvio e Rafael, pelas fotografias cedidas. A doutora Carla guia nessa caminhada, ao professor Daniel Slabão, responsável pela correção ortográfica desta tese, ao doutor Salésio e a todos os professores que plantaram nessa psicanalista uma semente do amor à verdade. O amor é a última e real necessidade do ser humano. Eric Fromm. E nesse momento, então, antes de passar a presidência da banca para a orientadora doutora Carla Frônia, eu vou fazer a apresentação da banca examinadora por ordem alfabética. Nessa noite conosco, o nosso querido professor doutor Marc André Kepp, psicólogo e psicanalista, doutor em psicologia social pela USP São Paulo, mestre em psicossomática clínica pela PUC São Paulo, pela PUC-USP, especialista em psicoimunoendocrinologia, diretor do Instituto Brasileiro de Transpsicanálise, desde 2001 formando terapeutas psicanalistas transdisciplinares e conselheiros filosóficos. Escritor, autor dos livros A Origem da Terra, A História que Não Foi Contada, Curso de Psicanálise, O Sobrenatural através dos Tempos e método transdisciplinar para o tratamento de tabagismo, entre outros. Apresentador do programa O Divã de André Kerr. Doutora Maria Isabel Burinco, psicanalista, supervisora clínica, graduada em biologia, especialista em psicanálise e humanista pelo ITPH, doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, vice-presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Rio Grande do Sul e presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista. Autora do livro A Prevenção da Saúde Emocional do Trabalhador na Ótica da Psicanálise. Coautora dos livros Teoria e Técnica da Psicanálise Humanista, Psicopatologia das Doenças Psíquicas, A Interpretação dos Sonhos e Teorias da Psicanálise. Atualmente cursa Psicanálise do Casal e Família pelo ITPH. Doutora Marise Cristina Sudati, licenciada em Matemática pelo FSM, especialista em Metodologia do Ensino de Matemática, especialista em Psicanálise Clínica, psicanalista pelo ITPH, coautora do livro Interfaces da Clínica Psicanalítica, autora do livro Autoestima e Desenvolvimento do Potencial Humano, palestrante motivacional, doutor em psicanálise humanista pela GAUA, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, membro do corpo docente do ITPH para cursos de formação em psicanálise e membro de bancas examinadoras em defesa de teses da Universidade Humanista das Américas. Com vocês também, nosso querido professor doutor Salésio Plácido Pereira, que é doutor em Psicologia Social pela Universidade John Kennedy, Buenos Aires, psicanalista, especialista em terapia de casais e família, Argentina, diretor do Instituto de Formação em Psicanálise, ITPH, autor de mais de 40 livros, fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, reitor da Universidade Humanista das Américas, HUA, orientador de artigos e teses, membro efetivo da Sociedade Internacional de Eric Fromm. Neste momento, eu passo a presidência à professora doutora Carla Frônia. Boa noite a todos. Em especial, quero fazer um agradecimento inicial
a todos os membros da banca que aceitaram a leitura desta tese com tanto empenho. Também quero parabenizar a Ana antecipadamente por ter chegado até aqui, por ter passado por uma trajetória pela formação psicanalítica e também pelo doutorado, e hoje vem, então, estar contemplando com a defesa pública da tese intitulada Melancolia presente no estudo da transgeracionalidade. Ana, tu tens em torno de 60 minutos para fazer a arguição do teu trabalho. Após, eu passarei a palavra para cada membro da banca avaliadora. Então, boa noite a todos. Boa noite aos membros da banca, doutora Maria Isabel, doutora Marise, doutora Carla, doutor Marco André e doutor Salésio. Bem, então agora eu vou apresentar a minha tese, A Melancolia Presente no Estudo da Transgeracionalidade, tendo como orientadora a doutora Carla Froner. Pode passar. Como objetivo geral, mostrar os mandatos familiares verbais ou não, a transgeracionalidade emocional e sua interferência na instalação da depressão e da melancolia, bem como seu tratamento na clínica psicanalítica humanista. Pode passar. Como objetivos específicos, continuar o estudo sobre o tratamento da melancolia, iniciado por meu bisavô materno, defendida no ano de 1898. Resgatar o passado emocional através da transgeracionalidade de uma das famílias que tiveram significativa importância no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Destacar o perigo da depressão e da melancolia, diferenciando-as. Provar que a psicanálise humanista possui a terapêutica necessária para tratar a melancolia e a depressão, para o paciente trazer ao consciente seus conteúdos transgeracionais ou não, recalcados, para que através da palavra possam ser ressignificados e libertados da doença que aprisiona e aliena. Pode passar. A metodologia. Esse é um estudo que mescla teoria, genealogia familiar e vivências pessoais. Pode passar. A justificativa. Há algum tempo, tentando resgatar minhas origens, pesquisei sobre o bisavô materno, Dr. José Mariano da Rocha. Indo ao Google, eu percebi que havia um resumo da sua história profissional. A gente sempre ouve falar nos avós, bisavós, mas eu não sabia quase nada a respeito dele e percebi que haviam coisas muito interessantes e muitas coisas a ver comigo. Na Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia, onde ele cursou medicina, a tese inaugural, ou hoje chamado trabalho de conclusão de curso, foi intitulado Tratamento da Melancolia, no ano de 1898. Então, comentando com alguns parentes que o conheceram ou que eram netos, me falaram que sim, ele se interessava muito pela psicanálise, ao ponto de almejar ser psicanalista. Era uma ciência que engatinhava nessa época, estava começando, e então ele foi até sua fonte mais tarde, em Viena, estudar com Freud e Adler. Pode passar. Pelas mãos da minha tia, eu recebi essa relíquia, o tratamento da melancolia, uma tese inaugural em medicina datada de 1898. Aprovada com distinção. O conteúdo dessa tese é uma aula de história da psiquiatria,
Ali constam sintomas da melancolia, as complicações, alguns transtornos da personalidade, da estrutura de personalidade psicótica, como esquizofrenia, por exemplo. Mas o que tem mais a ver com a psicanálise humanista é a forma que esse autor aborda esses temas e de como propõe as mudanças dos tratamentos da época, considerando a pessoa do paciente, uma visão que começava na época a ser vista com outros olhos pelos médicos mais jovens. Ele cita em seu trabalho todos os métodos de tratamento, os que considerava relevantes e os que para ele não teriam nenhuma melhora no indivíduo. Ainda sugere tratamentos e posturas que acredita serem importantes e eficazes. No capítulo 5º, eu apresento esse conteúdo de uma forma mais completa. Pode passar. Então, aqui está a tese, no momento em que eu recebi das mãos da minha tia, lá na casa da fazenda, que foi desse meu bisavô e que agora é dessa tia, a tese em medicina na Faculdade da Bahia. Eu ainda tenho ela em minhas mãos. Pode passar. A motivação do tema. Minha motivação para a psicanálise é provavelmente advinda da memória genética que recebi desse bisavô médico, aluno de Freud e Adler. Como reflete Nietzsche em Além do Bem e do Mal, não é possível que um homem não tenha no corpo as características e as predileções de seus pais e ancestrais, mesmo que as evidências afirmem o contrário. Então, há 24 anos, eu convalescia da mastectomia radical e quimioterapia para tratar um câncer de mama. E nesse tempo, em busca de um propósito de vida, citando Viktor Frankl, querendo criar os meus filhos pequenos, que tinham entre 2 e 6 anos, eu tive um sonho. E eu demorei todos esses anos, e apenas 24, 22 anos depois, mais ou menos, em análise pessoal, é que eu consegui decifrar. Pode passar. Então, vou contar agora este sonho. Eu estava num corredor com a minha filha de 3 anos. Lembro que o piso era xadrez de branco e preto. Nós caminhávamos por ele e, ao chegar ao final deste corredor, me deparei com um abismo, de onde vinham gritos. Milhares de pessoas aguardavam por redes douradas que pendiam do céu. E ali, essas redes faziam com que essas pessoas atravessassem o abismo. Elas balançavam e as pessoas se jogavam nelas. Dentro da rede, eu podia enxergar um corpo de uma pessoa muito magra. Pode passar. Depois eu percebi que as redes se pareciam com neurônios e o abismo com o escuro de uma mente humana. Era exatamente esse o movimento. O núcleo era aquela pessoa que estava lá dentro dirigindo o balanço dessa rede. Pode passar. Eu via que do outro lado do abismo havia luz. Era para lá que as redes levavam as pessoas, balançando de cá para lá, de lá para cá. Algumas caíam nesse abismo de onde vinham os gritos. Pode passar. Sem que eu percebesse, me grudei nessa rede e ela me levou, eu e a minha filha, para o outro lado. Pode passar. Então havia uma mão de luz que tocou o rosto da minha filha e disse que só queria vê-la. E ao me tocar, disse: "E tu, Ana, minha filha, tens tua missão para cumprir. O que te prende?" Pode passar. Logo estávamos de volta no corredor xadrez e o homem que me acompanhava todo o tempo e que já tinha aparecido para mim em outro sonho, dizendo se chamar Caetano. Depois eu fiz essa união, né, do nome do meu pai, Cassiano, com o do meu avô Mariano, meu bisavô. Então ele me disse: "Aqui vocês vão ter que correr, não entrem na loucura deles." Caetano tinha a pele cor de bronze. Então ele parecia uma estátua que se mexia, uma estátua de bronze. Depois eu fui perceber que esta foto
É exatamente, quando eu vi essa foto, eu vi que era o homem do meu sonho, e é a foto do meu bisavô que está cunhada em bronze no túmulo onde a minha mãe também está. Então, eu costumava ir desde criança nesse túmulo e via a imagem dele. Pode passar. Corri com a minha filha no colo, doentes mentais tentavam nos agarrar. Aquele corredor xadrez, então, hoje eu percebo que era um hospital psiquiátrico. Pode passar. Corri muito rápido. O chão foi ficando gelatinoso e eu escorreguei por ele. Caí numa poltrona, como se fosse um ônibus muito apertado. E a minha filha caiu no meu colo, eu olhei para o teto, e então o teto estava o Caetano. E ele se abaixou, que para ele era o piso, né? E ele disse: Não esquece do teu livro. O veículo saiu em enorme velocidade, eu acordei. A interpretação que eu faço desse sonho agora, em análise pessoal, é de que tenha vindo à tona uma memória genética recebida do meu bisavô com as ideias dele de como funciona o cérebro humano e que de alguma forma eu transformei em imagens na minha mente e se confundiram no meu sonho, vindo das profundezas do meu inconsciente. Pode passar. O capítulo 1, a origem do sobrenome Mariano da Rocha, aqui eu faço-me dar conhecimento da trajetória dos pais do meu bisavô materno, de como o amor deles e a separação fraterna deram início a uma nova família, um novo sobrenome. Mesmo sendo uma bela história de amor, também é de desamor e de rejeição. Percebemos que já se inicia aí a potencialidade para a melancolia, a separação entre irmãos e a desistência do sobrenome de origem. Pode passar. Então, Mariano Joaquim de Siqueira teve um desentendimento com seus irmãos por conta de herança. Ao nascer seu primeiro filho, José, que é o meu bisavô, ele decide dar ao filho o seu primeiro nome, Mariano, e apenas o sobrenome de sua esposa, Ana Eulina Marques da Rocha, repetindo em cada filho que vai chegando. E assim nasce a família Mariano da Rocha. José Mariano da Rocha foi o primeiro a carregar esse sobrenome. Pode passar. Além disso, falo ainda nesse capítulo sobre a caminhada de um jovem, meu bisavô, ao encontro de seu futuro. Desde os estudos de medicina na Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia, seu trabalho como médico na cidade de Santa Maria, os cuidados com a mãe e os irmãos, acordos feitos com o pai, até o casamento, o nascimento dos filhos e os estudos com seus professores Freud e Adler em Viena, na Áustria. Pode passar. O nascimento dos filhos e as escolhas feitas por ele para resgatar heranças deixadas na Europa, reconstruindo para seus descendentes o que seus tios tomaram de seus pais. A separação dos irmãos se repete por algum tempo nessa família. Leituras equivocadas e fé, histórias de mártires e santos, como exemplo de vida para seus integrantes. Sonhos, abnegação, caridade e os segredos familiares que foram interferindo na construção da personalidade de cada pessoa dessa família. Pode passar. José Mariano da Rocha auxiliou na educação de todos os seus irmãos. O pai Mariano Joaquim teria lhe dito: Se queres cursar medicina, vás, mas vais me prometer que custeará depois os estudos de todos os teus irmãos. Aqui aparece, então, o primeiro e o segundo mandato familiar. O primeiro, o estudo, e o segundo, receber e retribuir. Acordo verbal com o pai, um pacto familiar. Casado com Maria Clara, teve 10 filhos. Entre 1904 e 1906, foram morar em Viena para que José pudesse cursar psiquiatria clínica e estudar psicanálise diretamente da fonte, tendo como professores Sigmund Freud e seu então assistente Alfred Adler. Lá tiveram a terceira filha do casal. Anos depois, em 1922, vai em busca da herança deixada por ancestrais da esposa na Europa. Pergunta aos parentes dela se eles têm interesse. Como a resposta fora negativa, não tem interesse, pede para que assinem a desistência. Então, aqui ele resgata o pai, quando o pai é logrado, né, pelos irmãos, naquela assinatura sem explicar o que era.
Aqui ele vai e explica para os cunhados. Pode passar. José Mariano, a esposa Gen e a filha Edith, em viagem de navio com destino a Portugal em 1922. Pode passar. Aqui, então, temos esses filhos dele, né? A mais velha e os 3 menorzinhos. Ele leva apenas a pequenininha, a Edith, e deixa os outros filhos espalhados. Eu peço que prestem atenção nessa menininha, na primeira, de top na cabeça. Pode passar. Ali toda arrumadinha, toda bonita. Aqui é ela, a mesma menina. Me impressionou a imagem dessa menina masculinizada, de olhar triste. Demonstra uma certa destruição do feminino. Importante dizer que nessa época desta foto, os pais já haviam voltado de viagem. Então deixaram aquela menina toda arrumadinha, alegre, feliz, e agora esta menina com um olhar melancólico. Pode passar. Aos 75 anos, José sofreu um acidente a cavalo e teve fratura exposta de tíbia, vindo a amputar a perna esquerda. Entrou em depressão e morreu em 6 meses. Aqui a fala do José Mariano Neto, primo da minha mãe, meu primo. Ao conversar comigo, ele me contou dessa forma. Fui visitar o vô Mariano no hospital. Eu tinha uns 9 anos. Ele nem me viu, olhava fixamente para o teto. Morreu da melancolia que ele tanto estudara. E aí refletimos. Teria ele medo dessa melancolia? O que motivou-o a estudá-la? Pode passar. Abnegação e caridade é um subtítulo desse mesmo capítulo. Dar produz mais felicidade do que receber, não porque seja uma privação, mas porque pelo ato de dar está a expressão de minha vitalidade. Erich Fromm. Dos descendentes de Mariano Joaquim de Siqueira, encontramos importantes benfeitores que deixaram grandes legados ao nosso país. Começando por ele mesmo, meu bisavô Mariano e seu irmão Francisco, fundaram a Faculdade de Farmácia de Santa Maria no ano de 1931. O outro irmão, Cláudio Mariano da Rocha, na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, doou o hospital à cidade. E um outro irmão ainda, Manuel Mariano da Rocha, advogado em Encruzilhada do Sul, segundo sua filha Vera, atendia carentes e muitas vezes recebeu por pagamento galinhas, porcos e ovos. Pode passar. José Mariano da Rocha Filho, neto de Mariano Joaquim de Siqueira, foi o maior responsável por tornar o sobrenome Mariano da Rocha conhecido. Foi ele que fundou a Universidade Federal de Santa Maria. E nela constam as obras mais importantes, além dos cursos e prédios equipados, o USM, Hospital Universitário, a Biblioteca Manuel Marques de Souza, a Casa do Estudante, o Planetário, foram fundados na gestão desse reitor, além de equipamentos e facilidades aos estudantes carentes. Pode passar. No capítulo 2, Transgeracionalidade Psíquica, todos somos o acúmulo das transmissões psíquicas, depositários de heranças genealógicas, que vai formando a base da nossa psique. Podemos dizer que se transmite tudo: afetos, representações, fantasias, sistemas de relação de objetos, sistema de ideais e valores, sistemas identificatórios, mecanismo de defesa, culpas, dívidas, mitos e também o vazio, o significante em bruto, o negativo. Nada escapa à transmissão. Aqui anotei algumas palavras do professor Marc-André Kepp, no ano passado, 2023. Ele nos fala que a transmissão consiste nos processos transmitidos de uma geração para outra, mantendo-se presente ao longo da história familiar. Assim, diz respeito a padrões relacionais que se repetem, ainda que as pessoas envolvidas não percebam. O não dito, o trauma e as relações costumam estar entre as transmissões psíquicas. Pode passar.
A transmissão geracional se apresenta em dois moldes: intergeracional e transgeracional. A intergeracional é a transmissão direta ocorrida de pai para filho pela geração mais próxima, em que esse material transmitido, ele pode ser digerido, pode ser modificado ou, em caso contrário, transmitido à próxima geração da mesma forma que recebeu. Transgeracional, em que esse material psíquico ele é recebido de forma inconsciente, como herança genética, recebida através do DNA. São as chamadas memórias genéticas, que não são simbolizadas, não é integrado no psíquico, aparece como criptas, cheios de segredos, lacunas, e é transmitido por várias gerações. Em se tratando do simbólico, o importante do segredo não é o conteúdo em si, mas a proibição da palavra pronunciada. Ele divide-se em necessidade de falar e o mandato do calar. Pode passar. Sigmund Freud, os pais revivem seu narcisismo primário através dos filhos, pois serão os desejos e sonhos não realizados deles passados como herança. É esse investimento narcísico dos pais o responsável pela estruturação psíquica da criança, dando a ela a noção de pertencimento ao grupo familiar. Portanto, cada pessoa traz consigo a responsabilidade de dar a continuidade à geração passada, transmitindo os mandatos familiares, seus legados, crenças, costumes, enfim, fortalecendo assim o narcisismo familiar. Grupo dos quatro, 4M Group, fundadores da Escola de Psicanálise de Paris, sofre influência de Sandor Ferenczi, Michael Balin, através de Nicholas Abraham e Maria Torok, que também contribuíram exercendo influência em Paris, elaborando conceitos fundamentais sobre a transmissão psíquica geracional, como segredo familiar, transmitidos por gerações e seus efeitos nos membros dessa família. Chamado fantasma, luto impossível ou não elaborado, luto indizível, onde se instala uma sepultura secreta, fantasma de incorporação, identificação secreta com o outro. E no fim, a cripta, ou seja, o sepultar intrapsíquico de uma vivência vergonhosa e indizível. Falam eles que todo sofrimento psíquico corresponde a um trauma. Pode passar. Segredos familiares são acontecimentos muito fortes e traumáticos, que não podem ser ditos, nem mesmo pensados ou lembrados, são totalmente esquecidos, não se pode falar nisso. Silêncio. Cala-se a lembrança e não se fala nisso. Cripta. O indivíduo enterra o segredo familiar em uma cripta escavada dentro do próprio ego, que se torna o guardião dessa cripta. Porém, a cripta vai ter repercussões nas gerações posteriores. O segredo enterrado vai gerar fantasmas familiares. O não dito, de alguma maneira, é percebido pelas próximas gerações. Fantasmas, o segredo, mesmo sendo bem sepultado, é impossível escondê-lo completamente. Ele vai ressurgir nas gerações vindouras como algo impensado, um enigma, um fantasma. Mesmo não sendo dito, os segredos são transmitidos para as gerações seguintes de forma inconsciente. A geração cripta, o segredo indizível. Pode passar. A geração fantasma. Temores imotivados, medos, angústias, ansiedades, sem explicação. Não se sabe de onde vem isso. A cripta aberta é o segredo familiar descoberto. Enquanto os segredos familiares vão sendo descobertos, gradativamente os fantasmas vão desaparecendo. E nos fala Marc-André Kepp, o psicanalista como arqueólogo da mente, descobrindo junto com seu analista os segredos familiares. O luto não elaborado passa para as outras gerações, vem como um sentimento melancólico que nunca cessa e não se sabe sobre ou por que está lá. Aí a importância de se falar, de se elaborar as perdas, as tragédias, para não se tornarem fantasmas. A ciência prova que as emoções são passadas geneticamente através do DNA para os seus descendentes. Lá na página 52 do trabalho,
eu tenho no segundo parágrafo, onde eu falo de experiências com roedores, que ratinhos foram submetidos a um aprendizado associativo. Eles sentem determinado odor e recebem um choque elétrico. Depois, o cheiro, então, é passado à associação de dor. Os filhos deles e os netos, quando sentem esse odor, eles sentem medo, eles ficam nervosos e eles não se aproximam do determinado lugar onde sentiam choque, onde o avô sentia choque, né? Ainda não satisfeitos, fizeram uma fertilização in vitro. Pegaram os gametas desse animal e usaram para fertilizar um óvulo de outra mãe. Observaram que mesmo esse filho jamais tendo tido contato com a mãe, gerado em outro ventre, mantém essa mesma reação. E aqui está a prova mais contundente de que temos herança biológica de traços epigenéticos. Então, aqui nós conseguimos, através da ciência, provar que o que sentiu alguém do passado, um ancestral do passado, ele vai passar através do DNA para os seus descendentes. Pode passar. Aqui, então, a minha mãe com o meu bisavô. Aqui na teoria transgeracional e epigenética, eu também estaria presente, já que a minha mãe tinha o óvulo que me deu a vida. Portanto, as memórias dela com o avô, nesses momentos com o avô, de certa forma, também estão em mim, também são minhas memórias. Pode passar. As alianças inconscientes, aqui no terceiro capítulo, eu vou falar sobre as alianças inconscientes e os mandatos familiares. Fromm diz que a família é a agência psíquica da sociedade, é a organização cuja missão é transmitir as exigências da sociedade à criança em crescimento. Duas formas de cumprir a missão de inserir a criança nas regras sociais. Primeiro, a influência do caráter dos pais na criança. Segundo, o amor e a felicidade dos pais ou hostilidade. Então, na primeira, a influência do caráter dos pais na da criança. Os pais trazem em seu próprio caráter, as exigências sociais transmitem ao filho os traços essenciais desejáveis na sociedade. Na segunda, o amor e felicidade dos pais ou hostilidade e a ansiedade se comunicam à criança. Alianças inconscientes. Então, alianças inconscientes são aquelas que se dão entre duas ou mais pessoas. O elemento e a estruturação da realidade psíquica que especificam a sua relação. Encontram-se essas alianças em todos os casais, todas as duplas, em todas as famílias, em todos os grupos e instituições. Pode passar. Elas também estão presentes nos espaços intrapsíquicos de cada indivíduo. Emaranham-se nas alianças inconscientes, internas, as pulsões de vida e as pulsões de morte, desejos e proibições, o ego e o superego, os objetos internos e seus imagos. Em termos psíquicos, nesses grupos ou duplas, elas procuram superar as divisões e as desvinculações, acordam os conflitos e criam soluções de compromisso, elaboram sinergias a serviço da unidade de cada sujeito, da satisfação de suas vontades e dos mecanismos de defesa que ele deve colocar e agir. A aliança assumida, consciente ou inconscientemente, é autora de um pacto. Para acontecer a aliança, é necessário que alguns pensamentos sejam recalcados. Então, negados, até rejeitados ou escondidos, velados, muitas vezes inquisitados e, nas piores das hipóteses, mandados para um espaço psíquico fora do próprio ego. Como podemos perceber na seguinte citação: as alianças são conservadoras, elas mantêm as relações, seja evitando os conflitos, seja procurando superá-los. Procurando superá-los, elas seriam, então, uma das saídas do conflito, e nisso
elas realizam uma função estruturante do psiquismo. Pode passar. No capítulo 4, símbolos e imagens, as imagens estão na mente do homem desde sempre e de como elas interferem e formam o ser. As imagens são simbolização do pensamento, ficam armazenadas na mente e fazem parte do nosso entendimento de vida e experiência. Não existe o pensar sem a imagem. Tudo que nós ouvimos, nós formamos uma imagem. Elas passam geneticamente aos seus descendentes. Aqui, elas não vão passar exatamente como imagens, vão passar como uma ideia. Cada mente que vai formar a sua imagem, conforme o que recebe. E numa cena imaginária está contida a realidade, seja ela consciente ou inconsciente. Os símbolos, os mitos e a memória são alguns dos assuntos também comentados neste capítulo. Pode passar. O capítulo 5, Melancolia e Depressão. Neste capítulo, percebemos aqui, então, eu diferencio a melancolia de depressão. Uma é a sensação de júbilo, um gozo na dor. A outra é a perda das forças, a ausência de vontade. A melancolia é estudada a fundo desde o século XIX por Freud. Disse que o século XX fora o seu apogeu, né? O mal do século. Porém, ela sempre existiu, faz parte da natureza humana. Melancolia e depressão podem ser consideradas sinônimos, mas elas têm uma diferença. A melancolia é uma manifestação da estrutura psicótica e a depressão é de natureza neurótica. Portanto, sendo psicótica, a melancolia é ainda mais grave que a depressão. Pode passar. Násio, em 2022, nos esclarece a diferença entre deprimido e depressivo. O deprimido é a pessoa com sintomas típicos de depressão, é aquela pessoa que está em depressão. Depressivo é uma pessoa cuja vida é marcada pela melancolia, ou tudo que se refira à depressão ou estado depressivo. Então, o melancólico é o depressivo. O deprimido é aquele paciente que está em depressão. Pode passar. Abraham, em 1910, nos fala que melancolia e luto, ele faz um paralelo entre melancolia e luto. Ansiedade e depressão, medo e pesar. A ansiedade seria o medo, a depressão, o pesar. Freud, em 1915, fala sobre a disposição patológica à melancolia, que ao perder o objeto de amor, não desenvolve luto, mas melancolia. Absorve o objeto como se fosse o próprio ego. Pode passar. A falta de compensação traz o sentimento de não ser amado, de ser incapaz de amar. O melancólico não tem uma perda desconhecida. O melancólico tem uma perda desconhecida, desculpa. Internamente, ele faz algo parecido com o luto normal, ocasionalmente, ocasionando o empobrecimento do ego. Esse buraco no ego se pronuncia na autorrecriminação, um delírio de inferioridade moral. Mas, na verdade, essas autoacusações, essas queixas, não são para ele, são direcionadas ao outro. Que outro? Alguém que ele amou, alguém que ele ama, ou alguém que ele deveria amar, mas não ama, nos diz Freud, né? Então, como ele não consegue colocar essa raiva no outro, ele inverte, traz para si próprio, traz para o próprio ego. Pode passar. Karl Landauer, antes da escolha do objeto, há a identificação. O ego deseja incorporá-lo a si. A regressão à fase oral e canibalesca. Então, aqui ele deseja devorá-lo, ele quer aquele objeto de amor em si. Então, é como um desejo de devorar. A relação com a recusa de alimentos encontrada em formas graves de melancolia, Freud faz essa relação com Landauer. Ao conversarem por carta, Freud faz essa relação da recusa de alimentos encontrada em formas graves de melancolia. Pode passar.
A identificação faz parte da constituição do ego. O objeto está dentro do ego. Quando há o desligamento do objeto de amor, há uma regressão ao mecanismo da fase oral. Assim acontece o abandono de objetos sexuais como sendo uma sublimação, pois a libido objetal retorna e se transforma em libido narcísica, determinando esse abandono. A primeira e mais direta identificação é o pai, ideal de ego de Freud. Pode passar. Sentimento de culpa gerado pela tensão entre esse ideal do ego, e o rigor da instância crítica se apresenta na neurose obsessiva e também na melancolia. Porém, há uma diferença entre essas duas afecções. Neurose obsessiva, que é quando o paciente tenta disfarçar a sua mente para não pensar no que está pensando, naquela obsessão. O ego não sente culpa, ele está disfarçando, ele não está tentando não entender o que ele está dizendo, ele está tentando disfarçar. Na melancolia, não. O superego, ele tanto culpa quanto ele aceita o castigo. Na neurose obsessiva, é muito rara a presença da autodestruição. Pode passar. Freud refere-se ao desejo infantil frustrado. A frustração pode ser de origem externa ou interna, como cobrança do superego. Melanie Klein, em 1934, aponta na criança mecanismos reencontrados nos psicóticos, posições paranoide e depressiva. A posição depressiva vem depois da posição paranoide e tem que estar superada até o final do primeiro ano de vida. Porém, persiste uma fixação que poderá ser reativada no luto ou estados melancólicos. A mãe seria introjetada com seus pontos bons e maus. Assim, o objeto torna-se ambivalente, amor e ódio. Pode passar. Nasio nos diz que a depressão tem 2 pontos de vista, o descritivo e o psicanalítico. O descritivo, basicamente, é o humor triste. Psicanalítico, a tristeza foi causada por uma perda interna, a perda de uma ilusão. Então, aqui vamos explicar a infância do deprimido. Ele vivia numa bolha narcísica, longe da realidade, então ele se sente poderoso, e quando essa ilusão infantil de onipotência é perdida, o indivíduo cai em desilusão. Agora, a dura realidade lhe mostra a verdade e ele pensa que não é mais nada, não é mais ninguém, não tem nenhuma importância. Pode passar. O desmoronar na desilusão narcísica seria. Então, aqui nós temos 2 coisas. Primeiro, o trauma psíquico. Abandonos, maus tratos, abusos, entre outros traumas infantis, possam ter causado uma neurose pós-traumática até os 16 anos. Depois, o choque emocional. Então, na vida adulta, lutos, perdas, um acontecimento, uma série de acontecimentos, humilhações, frustrações que se acumulem, vão se acumulando durante os anos. Para suportar o trauma psíquico, a criança faz uma ilusão de onipotência, de que ele é forte, de que ele carrega, então, essa bengala, acreditando que ele é onipotente. Na vida adulta, acontece o choque emocional. Então, isso vem com uma agressão muito brutal, um gatilho, que tira essa bengala, que desvenda isso. E aí, então, ele cai em depressão. Também podemos dizer que não precisa ser um trauma muito grande, nem um choque muito grande. Podem ser pequenos traumas e pequenos choques emocionais. Pode passar. A depressão é a neurose que descompensou. Tende a passar naturalmente em 6 meses, no máximo. Mesmo sem tratamento, a neurose, ela passa. Mas precisa do tratamento, porque o paciente corre o risco do suicídio. Quando a depressão se torna crônica, é como se o paciente se acostumasse a sofrer.
exagerando sua dor e preferindo conviver com ela a se curar. Um estado depressivo crônico caminha para o transtorno bipolar, que é um transtorno da psicose. Embora essa doença, a bipolaridade, ela também possa se apresentar sem a depressão crônica. Pode passar. A melancolia é apresentada de muitas formas. Freud chamou as melancolias. Adolf Meyer, depressão. Nasio nos diz que é um estado supremo da depressão, que agravada pode assumir uma psicose na forma de transtorno do humor bipolar. Pode passar. Maníaco depressivo ou transtorno de humor bipolar foi cuidado quando criança por um adulto desinteressado na introspecção. Então, é aquele adulto que cuida do bebê, dá o alimento, troca a fralda, mas não dá a conversa, não dá o olhar, o olho no olho. Então, e essa criança sente-se impotente e considera as suas defesas fracas. Essa pessoa, quando encontra alguém a quem se sinta importante, ele se gruda, ele fica dependente. Pode ter também essa relação de dependência com seu analista. Pode passar. A potencialidade melancólica, então. Quem criou esse termo foi Lanier, para a predisposição de uma pessoa que uma pessoa tem para desenvolver a melancolia. Se trata, então, de uma potencialidade psíquica, que poderá ficar como está ou desenvolver uma psicose no caso de uma potencialidade esquizofrênica ou paranoica. Essa potencialidade fica assim latente. A criança desenvolverá uma psicose ou melancolia caso não seja suficientemente amada. E a criança mal amada não é necessariamente aquela criança que não é desejada, aquela criança que não é bem recebida. É aquela criança que a mãe não dá o devido olhar, exatamente como aparece aqui nessa foto. A mãe no celular, a criança chorando, é aquela criança que fica chorando no berço, que algumas crendices, né, que dizem, deixa chorar, não pega no colo. É esta criança que nós estamos falando. Pode passar. E o capítulo 6, o tratamento da melancolia e da depressão. Aqui são expostos os tratamentos da época em que Freud criava a psicanálise. Na tese de Mariano da Rocha, ele cita os tratamentos da época e ressalta os que considera eficazes, além de modelos de colônias, onde os pacientes não agressivos passam a viver. Então, também quais os modelos que ele considera possíveis de colocar no Brasil. Aqui é muito interessante, na tese dele, ele estudou todos os modelos dessas colônias que existiam na Europa. Algumas eram, citar assim aleatoriamente, algumas eram ao lado do hospital psiquiátrico, outras eram em fazendas, onde o doente menos agressivo ia morar com famílias. Ele podia ajudar essas famílias, ele fazia parte, não a família dele, uma família preparada, treinada para receber esses doentes. Então, ele que via os doentes ainda com eletrochoques e todos, ele cita todos os tratamentos, né, que ele não considerava bons para essas pessoas, ele considera ali nessa tese falando sobre trazer o modelo alemão, que é o que ele considerava mais interessante para o Brasil, para que se acabasse com os manicômios. A arte como caminho tem Nise da Silveira, sua pioneira no Brasil. Tanto Nise como Mariana da Rocha não concordavam com o tratamento aplicado aos pacientes em hospitais psiquiátricos. A medicação, as drogas como solução e o tratamento psicanalítico, as análises intensivas e a psicanálise humanista de Erich Fromm também são tratadas nesse capítulo. Pode passar. Então, a psicanálise humanista de Erich Fromm é um método analítico transdisciplinar que visa levar o homem à sua máxima condição humana
eliminar a falta de sentido na vida, o isolamento, as perdas, a saudade, o individualismo, medo e falhas ao demonstrar o amor. Todas as formas de convivência e respeito entre duas pessoas. Pode passar. Fromm nos diz: o analisando é o centro e ao analista cabe auxiliar-lhe na sua completa recuperação. Fundamento da clínica humanista é entender como esse sujeito se tornou o que ele é. A análise humanista consiste em ajudar o paciente a compreender sua trajetória de transformação e, ao compreender, ele descobre novos sentidos na vida. Assim, ele tem ânimo para continuar sua evolução e transformação. Cada um a seu tempo. Não existe magia, tudo é um processo. O paciente necessita de tempo para olhar a verdade de suas projeções. Pode passar. Harry Stack Sullivan. O analista não pode assumir uma atitude de um observador distraído, mas sim um observador participante. É o que nos diz o Dr. Salésio Pereira. Eric Fromm diz que o analista deve converter-se no seu paciente, mas depois deve ser ele mesmo. Compromisso com a verdade. A psicanálise humanista visa levar o paciente a se confrontar com a realidade objetiva e subjetiva, livrando o paciente de toda a ilusão. Então, é aquele desvendar, aquele tirar o véu do paciente, trazer a realidade aos poucos para que ele enxergue, mas não é o analista que vai mostrar. O analista vai fazer com que ele consiga perceber aos poucos a realidade e a ilusão em que ele mesmo se colocou. O objetivo do analista no setting é auxiliar o paciente a retomar a sua capacidade de amar. Consequência disso seria que se expande a saúde emocional e orgânica. Precisam dessa evolução de consciência. Aceitar e amar as pessoas, o passado e o presente, seus erros e acertos, tudo isso está envolvido com a expansão da consciência. Esse paciente fica acima da condição arcaica e primária da irracionalidade. Então, quando a consciência se expande, ela nunca mais retorna ao que era antes. Então, esse paciente, depois de ter essa consciência expandida, a sua condição muda. Pode passar. O tempo no setting analítico deve ser produtivo. Em cada sessão é interessante ficar especificado o tema a ser aprofundado. É o analisando que traz o tema. E aí o analista vai trabalhar em cima deste tema, tendo claro que tema foi que o analisando trouxe. O analista deve estar bem atento às resistências que o paciente poderá apresentar. Então, quando ele desvia o assunto, quando ele fala coisas, conversas fúteis que não vai ser aprofundado, a gente já percebe ali um paciente com resistência. Cabe ao psicanalista ser um pesquisador do conteúdo presente no discurso do paciente. O problema se encontra explícito no tema desse discurso. Deve ele formular uma hipótese principal. Então, formular aquela hipótese sobre este paciente naquele momento e nesse discurso. Se achar necessário, uma segunda hipótese. Depois disso, a análise deve avançar em cima dos dados recebidos na anamnese, ir aprofundando com as lembranças. A escuta do analista humanista, se é participante, inclui uma atenção na linguagem corporal, a gente percebe como ele senta, como ele se mexe, para onde ele olha. Ali aparecem também emoções bloqueadas. É importante que o analista acesse as emoções do paciente.
aliança de trabalho ou acordo ético, dando o norte ao trabalho. Que horas, como que vai ser, quanto tempo, né? Todos esses detalhes, o valor que ele vai pagar ao analista, coisa muito importante, porque desvincula da amizade. Pode passar. O que tratar no paciente com depressão psiconeurótica? Trabalhar o projeto de vida, aqui entra Viktor Frankl. Trabalhar o desejo prioritariamente. Qual o desejo do paciente? O que ele quer? Desenvolver o caráter criativo desse paciente. Como ele pode melhorar? Onde está a resposta? O que ele acha disso? Como ele pode resolver este problema? Aqui um cuidado que devemos ter com o paciente em depressão é voltar lentamente ao passado, manter o foco no futuro. Pode passar. Então, nas minhas considerações finais, nessa família Mariano da Rocha, aparece claramente a melancolia. Eu vou contar lá no primeiro capítulo a história de cada filho do meu bisavô. Então, ali nós vamos ver como eles reagiram às coisas da infância. Uma dor, essa melancolia, uma dor que não se sabe de onde vem, e agora, conhecendo o passado, por mais longínquo que seja, entendo e ressignifico essas dores de separações. Os sonhos aparecem e são interpretações pessoais, mas a vivência do familiar aconteceu realmente. São símbolos e imagens utilizadas para externalizar emoções transgeracionais que emergem do inconsciente e, sem palavras, usam a simbologia como linguagem. Então, aqui é o que eu falei. A gente recebe dos nossos ancestrais o que eles sentiram, o que eles pensaram, como eles entenderam, a leitura que eles fizeram. As imagens somos nós que fazemos na nossa mente, mas em cima do conteúdo passado no transgeracional. Pode passar. As diferenças entre melancolia e depressão traz um estudo importante para a psicanálise, nos mostrando que o diagnóstico clínico é fundamental para o tratamento de uma ou de outra. A melancolia ou a potencialidade melancólica pode ser o resultado de muitas dessas transferências psíquicas transgeracionais. Gerações inteiras podem ser afetadas. Bom, logicamente, porque a doença, ela não afeta somente o doente, ela afeta a família inteira. Carregar essa potencialidade melancólica é muito perigoso, porque a qualquer gatilho, essa doença poderá se manifestar, a qualquer gatilho, a qualquer fato ocorrido, como nos diz o Násio, né? A vocação de um antepassado pode chegar até nós e nos dar o caminho, a vontade, o desejo de construir alguma construir, estudar, o que eu vou estudar, isso pode vir, está em algumas famílias, a gente vê famílias que todos seguem mais ou menos a mesma área, né? Claro, é passado, isso é passado de pai para filho. Pode passar. Assim, é na psicanálise que encontro as respostas, pois elas estão no meu inconsciente. Portanto, a realização dessa pesquisa me leva a acreditar que a técnica psicanalítica humanista de Erich Fromm é ideal para analisar os pacientes e trazer ao consciente as emoções transgeracionais, ressignificá-las e seguir seus propósitos de vida, sem os grilhões do passado transgeracional, seguindo em frente, realizando seus propósitos, seus próprios desejos, e construindo um futuro diferente para si e seus descendentes. Afinal, um dia serei o antepassado de alguém. E o que é que eu quero deixar de herança emocional aos meus descendentes? Pode passar.
Então, aqui, para encerrar, eu encerro com as palavras do meu padrinho, meu Dindo, que foi o meu avô de fato, já que o irmão dele, o meu avô Manuel, já havia morrido, eu não o conheci. Quem fez esse papel de avô materno foi ele. E num Natal, na casa dele, em 1983, ele me pega pela mão, me leva até uma sala onde, desde o tempo, né, do meu bisavô, tinha as fotos de família, santos, imagens de santos, e ali ele me conta a história da Santa Isabel, que eu conto lá no trabalho, né, a história de Santa Isabel, que era a nossa ancestral. Quando ele termina essa narrativa da história da Santa Isabel, ele me diz assim: esse homem que fez o FSM, esse homem que também levou para o interior do Brasil, da Amazônia, o conhecimento, o ensino superior, né? Ele me diz assim, com toda a humildade que ele tinha: se Deus nos deu a mais, é para podermos auxiliar aos que têm menos. E hoje eu digo, se Deus nos deu a mais para auxiliarmos aos que têm menos, que possamos passar, além do nosso conhecimento, a escuta e a intervenção mais adequada, a cura. Pode passar. Então, aqui eu encerro eu com 15 anos e o meu Dindo. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Foste pontual no teu tempo de apresentação. E agora, então, eu me dirijo à banca avaliadora. Vou seguir a ordem de apresentação por ordem alfabética e também convidado de fora, Dr. Mark André Kepp, para estar fazendo a sua avaliação. Então, boa noite a todos da banca, ilustres, né, presentes da banca e ilustres presentes ouvintes. Esse foi um trabalho que me surpreendeu no sentido positivo. Considero um trabalho muito bom e está muito bom para o formato de tese. Mas eu quero atentar para o final do sonho que ela trouxe, né, que a Ana trouxe. No final do seu sonho, Caetano disse: não esquece do teu livro. Então, eu vou trazer aqui apenas uma sugestão. Então, para o formato de tese, está muito bom, etc. Mas você poderia pensar em fazer, porque nós podemos destrinchar da tese, nós podemos destrinchar trabalhos. Você poderia destrinchar dessa tese um livro, porque tem muitas coisas muito ricas nessa história que poderia sim se transformar em um livro. Evidentemente, nas pessoas falecidas pode-se manter o nome, as pessoas que estão vivas precisa se colocar um pseudônimo, né, para manter a identidade dessas pessoas. E o que eu diria para você é o seguinte: poderia ser um livro de um tipo mais literato, mais poético, e que traz essa história, por exemplo, página 1, sexto parágrafo, última linha. Os estudos com seus professores Freud e Adler em Viena, na Áustria, isso é importantíssimo, né? Uma pessoa que pôde estudar diretamente com Freud e Adler,
Isso, inclusive, do leitor desperta muito interesse, né? Bom, como foram essas aulas com Freud, como foram essas aulas com Adler? Na página 2, sexto parágrafo, primeira linha, diferencio melancolia de depressão. Uma é a sensação de júbilo, um gozo na dor, e a outra é a perda das forças, a ausência de vontade. Então, está muito bem colocado, está muito bem definida a diferença entre melancolia e depressão. Então, eu faria realmente uma sugestão de se fazer um recorte para que esta parte do sonho, né? No final do seu sonho, Caetano disse: não se esquece do teu livro. Pode ser que realmente tenha um significado inconsciente ainda maior, né? De um livro que explore todos esses detalhes que são muito ricos, inclusive com alguns detalhes também relevantes, como então, página 21, último parágrafo. Maria Clara ficou popularmente conhecida por Viúva Virgem, ou Viúva do Dr. Bozano, porque o texto é muito rico em alguns detalhes, né? A história deles foi eternizada no romance de José Antônio Severo, Os Senhores da Guerra, que virou filme. Então, você tem aí uma história rica que pode se tornar um livro maravilhoso e que pode ser tema até de filmes. Então, é algo muito rico que você tem nas suas mãos. Então, mais um livro de uma forma mais literata, né? Eu fiz várias anotações, ah, e eu fiz até uma anotação de uma sugestão de nome, do livro que, que vamos colocar aqui. Então, que seja um pouco mais poética. Se você realmente se interessar em escrever o livro, dá um título um pouco mais poético a esse livro. Então, seria um excerto, né? Você tiraria da sua tese e faria essa publicação. Então, eu entendo que é um trabalho muito bem feito, está muito bem diferenciado o que é melancolia, o que é depressão, e, e aqui o que eu diria é o seguinte: você coloca também a importância da transmissão que se dá pela genética, pelo DNA e pelo gene, e você demonstra isso. Claro que a transmissão também é biopsicossocial, essa transgeracionalidade também é biopsicossocial, e você demonstra isso em outros trechos. Então, está muito bem fundamentada, está muito bem colocada em termos científicos. Então, para mim, me surpreendeu muito, tá bom? Ok. Muito obrigada, doutor Marc-André. Agora eu passo a palavra para a doutora Maria Isabel Burim Coco. Boa noite, a banca, em especial Ana Cláudia.
e também a doutora Carla, sua orientadora, e a todos que estão aqui nos assistindo essa banca maravilhosa. O que eu vejo, assim, que foi tão grande o que a Ana Cláudia fez, é tão primeiro livro, então, que atende ao mandato familiar, né, Ana? Você mostra no teu sonho, agora o professor já falou do livro, o livro original da tese, então. Ele tem tanta informação, tem tantos detalhes, que quando se está lendo não se quer parar de ler, e até porque traz aqui toda uma história desta família dentro da nossa cidade de Santa Maria. Eu também me senti incluída porque a Universidade Federal de Santa Maria me possibilitou, em 76, entrar para fazer, então, a minha formação no nível superior. E não é só isso, Santa Maria tem, não só na área da educação, como também da saúde, porque o seu bisavô, né, que escreveu a primeira tese, médico, psiquiatra, deu com tudo que vai relatando aqui de cada membro da família, o que foi construindo e deixando este legado aqui para nós. Então, é uma tese, uma apresentação, né, uma metodologia excelente. Eu me senti assim encantada, emocionada em determinados momentos, quando assim está tão próximo de nós, tudo que foi o trabalho dele, não só na medicina, na psiquiatria, como essa busca aqui por saber mais sobre as questões emocionais, quando ele vai lá estudar com Freud e Adler. Então, e cabe a você, então, Ana Cláudia, cumprir com esse mandato, acho que posso dizer assim, porque o teu sonho está ali muito bem ilustrado, impressionante, né? Como isto, a energia psíquica vai se movimentando e fazendo acontecer. Então, para o lado bom, que você está aqui trazendo esta maravilha para nós, e que, então, representa a continuidade do Dr. José Mariano da Rocha. Eu me sinto, assim, muito grata por estar participando, por me sentir, assim, como já dentro deste conteúdo. Venha até nós no Instituto e você se torna, então, uma psicanalista e agora doutora em psicanálise humanista. E toda essa fundamentação aqui teórica que foi, se apresentou vários autores aqui, mas tem muito, assim, ela é fundamentada na teoria de Erich Fromm, e tem assim, uma grande participação aqui da bibliografia, escrita pelo Dr. Salésio Plácido Pereira. Então, é uma alegria, assim, parece que estamos em casa tão juntos neste tempo que começa lá e chega aqui, 1898, né, quando ele se torna médico psiquiatra, e você aqui se tornando, então, a complementação daquilo que ele foi buscar dentro da psicanálise, a doutora em psicanálise humanista, trazendo o tema da melancolia na transgeracionalidade. Então, é muito linda este trabalho, vale a pena, assim, realmente ser publicado. Aí você agora vai organizar, mas que é um presente para todos nós, aqui do Instituto de Psicanálise e também da cidade de Santa Maria, essa cidade coração do Rio Grande, né? Então, toda a tua tese, além deste conteúdo descrito a cada membro, a cada capítulo que você foi explicando, com ilustrações, tem muitas ilustrações nesse trabalho, além de fotos, o genograma, tem muito bem explicado, é extraordinário, assim, a organização linear interna do livro, né? Não se consegue parar
ler cada história que você vai relatando. Então, um excelente trabalho, né, um excelente conteúdo, e eu gostaria, então, de parabenizar mais uma vez você, e também manifestar assim, a minha gratidão a essa família Mariano da Rocha, aqui representada, então, por você, Ana Cláudia. É uma família benemérita, né, e fundadora dessas várias obras, tanto na saúde quanto na educação. Então, deixa esse legado comunitário, né, a toda a nossa cidade, também considerada cidade universitária. Então, não tenho perguntas, porque está muito bem explicado, ilustrado, né? É um presente aqui para todos nós, e mais uma vez, então, parabenizar, né? E com a contribuição da doutora Carla, é um trabalho extraordinário. Meus parabéns. Muito obrigada pela apreciação, doutora Maria Isabel. Agora eu passo a palavra para a doutora Marise Sudati. Microfone, Marise. Adianto que a doutora Marise... Tá bem. Vocês vão sentir na minha voz que ela está bastante prejudicada, mas eu não poderia deixar de comparecer, de dar meu parecer, dizer que eu estou muito feliz pelo convite, muito honrada por poder participar dessa banca. Nesse momento eu cumprimento o doutor Salésio, a doutora Carla, o doutor André, a doutora Maria Isabel, em especial, então, a nossa Ana Cláudia, até então doutoranda, mas possivelmente com a nossa aprovação, né, uma doutora em psicanálise. É um prazer muito grande a gente estar aqui e poder ler essa defesa de tese e agora comentar algumas questões. Vocês estão vendo que a minha voz está bastante prejudicada, né? Mas é com alegria, né, que a gente está aqui, e talvez eu me torne um pouco repetitiva em relação aos colegas, mas chama muita atenção, Ana Cláudia, porque, na verdade, você nos presenteou, né, com esse trabalho que soa assim, ele se configura como um estudo de caso da família Mariano da Rocha, né? É um presente que nós recebemos de uma família tão importante a nível da Santa Maria, a nível do estado do Rio Grande do Sul, né? E onde a gente, que nem a Maria Isabel, eu também me beneficiei da Universidade Federal, né? E então, assim, ó, é um presente que a gente recebe, saber um pouco mais sobre essa família, a origem dessa família, e uma coisa que chamou atenção a todos, também o teu sonho, né, que nada mais é do que a tradução de um desejo, né, que também passa de geração para geração. Se é verdade ou não que o Freud dizia, né, que todo sonho é a realização de um desejo, ou é um desejo não realizado, esse talvez tenha sido um desejo que ficou, né, por realizar através do teu bisavô e que foi passando de gerações a gerações, mas que você, né, pôde receber através desse sonho esse mandato, né, esse desejo que estava lá no inconsciente de toda a família, mas que quem recebeu esse presente né, foi você. E você, então, está contemplando nesse momento, né, essa continuidade desse trabalho que o teu bisavô iniciou e que muito bem você colocou a respeito da melancolia e do quanto a dinâmica familiar, os pactos, os comandos
enfim, são passados de geração para geração. Você é uma imagem viva, né? De que isso realmente acontece. Ou melhor, todos nós somos, na verdade, né? Porque todos nós, se formos nos analisar, nós vamos descobrir aspectos nossos, da nossa personalidade, e que tem muito a ver com aqueles que nos precederam, né? Então, isso tudo é verídico, é muito importante, e você soube colocar a melancolia como uma psicopatologia que estava presente, né, em alguns membros da tua família. E o importante é que quando algo se apresente, alguma geração tem que olhar para isso, né? Para que isso seja cortado, isso seja extirpado, isso tenha um fim ali naquela geração, para que não fique passando, claro, de geração para geração. O que é bom, né? É bom que passe, é bom que permaneça, enfim, mas o que não é salutar, não é saudável, né? Que bom que as pessoas possam identificar e curar isso nas suas vidas, né? Para que não seja passado para outras gerações ainda, né? Provavelmente, estudando isso, você pode, você mesma, né, se colocar dentro dessa história. Quem sabe quanta coisa você pode também tornar consciente para você, né? De quantas coisas você segue aquilo que vinha sendo passado de geração para geração e que, na verdade, não é algo salutar, não é algo saudável, mas também você trouxe muita coisa para a tua vida que é muito bom, que é muito construtivo, que é muito, como você disse, a vocação dos antepassados, né? É uma família vocacionada, é uma família que teve a vocação, inclusive, de ajudar os outros. Quando ele diz quem tem menos, quem tem mais, né? Quem recebe mais de Deus, né? Tem essa vocação, tem essa missão de ajudar também os outros. Então, isso é ótimo, isso é bom, mas tudo isso, a gente tornando consciente, a gente se dá conta que a gente também pode seguir esse caminho, né, que é o caminho mais saudável, mais, enfim. Quando você diz no final, né, que a vocação pode chegar até dos antepassados, né? Pode chegar até nós, os desejos também podem, né? Que eles estão lá no nosso inconsciente. Então, hoje você está dando uma demonstração de que você recebeu esse mandato. E quando o Dr. Kepp fala no livro, né? Não esqueça o livro, né? Então, no sonho, isso se manifestou no sonho também. Por fim, você se manifesta favorável, né, à psicanálise humanista de Fromm, que é aquela que a gente defende, né, como a mais completa, a que totaliza todo o ser, né, tanto na parte, não só na parte física, como Freud falava, mas também na parte espiritual, na parte psíquica, enfim. E inserido numa cultura também, porque ele era um dos culturalistas, né? Então, ele entendia que a cultura exercia essa influência toda, né, também sobre o indivíduo, e não só aquelas pulsões instintivas, aquelas pulsões sexuais, né, como falava o Freud. Então, eu quero te dar os parabéns, uma leitura, como diz a Maria Isabel, muito gostosa e muito elucidativa, né? Porque nos trouxe, assim, ó, a melancolia, colocou os pingos nos is, né? Que às vezes a gente pensa, melancolia, depressão, são a mesma coisa, porque muitos autores usam, né? As duas como sendo a mesma coisa, e você faz muito bem essa diferenciação. Então, tá de parabéns, agradeço essa oportunidade, tá? E vamos esperar pelo livro, viu? Tá bom?
Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a apreciação do Dr. Salésio Pereira. Bom, boa noite a todos, né? Realmente é um momento muito importante de estar aqui, junto com os colegas, doutores dessa distinta universidade, a sua orientadora, né? Que eu pude acompanhar o cuidado, a atenção, preocupação, a motivação, também junto nessa caminhada de alcançar esse nível, né, de excelência, esse nível de qualidade da tese doutoral. Então, para mim não era surpresa, porque qualquer professor, durante um programa de pós-graduação, de doutorado, sempre vai observar aqueles que participam, aqueles que estão interessados, aqueles, né? E a Ana Cláudia, posso dizer para vocês que ela nunca faltou uma aula de doutorado. Tem aqueles que, né, com vídeo, sempre presente, nunca faltou um encontro. E eu já sabia que por aí eu já poderia esperar alguma coisa realmente diferente. Uma pessoa assim tem um diferencial, porque ela tem uma prioridade, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma capacidade, né? E talvez esse legado transgeracional da responsabilidade, do compromisso, do amor à ciência, ela já traga mesmo do Dr. José Mariano da Rocha. Já esteja no seu íntimo, na alma, no espírito, né? Porque é um diferencial, né? Assim, a abnegação, assim, o interesse, né? Assim, ou seja, não medir nenhum tipo de esforço, de dedicação, de empenho, propriamente mesmo de um cientista, que era o seu bisavô, né? Um homem, sem dúvida, que marcou o tempo e a história no Brasil e em Santa Maria, criando a primeira universidade do interior do país. Um homem visionário, um homem de visão, de futuro, né? E para nós somos psicanalistas aqui, nós somos psicanalistas. Imagine você, né, naquele tempo, médico psiquiatra, todo o paradigma organicista fisiológico em voga, a medicação, ele abdicar disso e ir para Viena estudar com Freud, ir para Viena estudar com Adler, né? Ou seja, você percebe o interesse, a motivação, o entusiasmo, o caráter desse homem, procurando novos caminhos, novas alternativas para a doença psíquica. Realmente. Fiquei extasiado, maravilhado, não conhecia a parte do caráter, a história de vida desse homem, que para mim, então, para mim, só esse fato, né, me engrandece, né, de saber que aqui existiu um homem, né, que naqueles tempos já percebia um futuro e entendia que as questões das doenças passam pelo mundo emocional, passa pela dimensão inconsciente. E ele foi beber na fonte de Freud e Adler. E tal como muito bem explicitou, a colega Ana Cláudia, ela apresenta ali o trabalho final, que é a comprovação definitiva, né? E veja bem que nós vamos nos instalar aqui, há 30 anos atrás, aqui, né, com o Instituto de Psicanálise, né? Também defendendo essa tese que o doutor José Mariano da Rocha defendia, apesar de ser médico psiquiatra. Ele defendia que deveria ter uma outra intervenção, um outro método, um outro tratamento. Ele era visionário, né? E não foi por acaso que ele cria essa grande universidade. Um homem de uma dimensão, de uma estratégia, de um conhecimento realmente dignificante, que serve de exemplo para muitos. Não queremos aqui santificar, é um homem, mas é um homem de coragem, é um homem de ousadia, um homem de princípios, né? Desse mandato, né, de estudar, o amor ao conhecimento. Esse é o mandato, né? Mas não fica só aí, né? De receber tudo isso e distribuir isso. Esse é o mandato.
Então, assim, o que eu queria dizer, então, essa primeira parte, né, não vou ter tempo aqui, né, eu não vou me alongar, porque, né, isso é uma tese e caberia, né, uma profundidade devido ao aspecto profundo, né, e da importância do transgeracional nas nossas vidas e na determinação do nosso psiquismo humano, né? Mas a originalidade desta tese, né? Assim, a determinação, né? Ou seja, assim, o domínio teórico científico apresentado na tese, a fundamentação desta tese teórica dos autores, muito bem escolhido, a metodologia aplicada, né? Tudo isso contribui realmente, né, ao meu ver, né, ao meu ver assim, né, que essa tese tem que ser aprovada com distinção, ao meu ver. Né? Eu acho que tem que se levar em consideração uma menção, né, honrosa. Eu acho que temos que realmente reconhecer o valor dessas pessoas, né, que como tal, né, não mediram esforços, dedicação, e eu queria aqui colocar, já vou, né, não vou nem, né, vou aqui já para a página é 151, porque tem muita coisa, mas eu vou colocar aqui, eu leio aqui o que ela escreveu aqui. Deixa eu só ver aqui. Um pouquinho aqui. Ela coloca aqui. Os mandatos familiares que vêm como costume, jeito de ser e a maneira de ver o mundo, alianças inconscientes feitas entre pais e filhos, durante gerações, mediante leitura e interpretações, muitas vezes equivocadas, passadas adiante como verdades e e a maneira de viver, que são os pactos inconscientes, né? Mas, e aí eu só queria colocar aqui, assim, daqui para frente, conhecendo a trajetória de alguns ancestrais, aspiro cortar as dores que não pertencem a mim. Parabéns. Eu acho que essa tese também é libertadora. A autora também percebe isso. E nós temos que ficar com o legado positivo. E temos que elaborar os traumas, dores, as perdas, né? Que não pertencem. E não mais repetir padrões desnecessários, que é a finalidade da análise, que é a tomada de consciência. Desejo que os Mariano da Rocha, que vivem hoje, não tragam consigo as dores do passado, que possam manter e se apegar nos bons exemplos de nossos antepassados. Construir pontes, auxiliando na caminhada de outras pessoas, como eles fizeram, seja através do ensino, da escuta ou de outra forma que leve a cura psíquica a alguém, pois em qualquer atuação de amor contribuiremos para esse fim. E aí, realmente, se Deus nos deu a mais, é para podermos auxiliar aos que têm menos. José Mariano da Rocha Filho. Fecho, gênero, número e grau. É um verdadeiro humanista. Verdadeiro humanista. Talvez ele não sabia disso, mas ele era um humanista. E ele fecha com a nossa proposta. Fecha com a nossa visão de mundo, de homem e de sociedade. Né? Então, teria tantas coisas para colocar, e mais para fechar, fazer um resumo, né? Também não ficou só em Freud, né? A Ana Cláudia sabe disso. Nós temos um projeto aí pela frente, né? A Ana Cláudia atendeu um paciente comigo durante 2 anos no meu consultório junto comigo, transcreveu todas as sessões, estão todas transcritas, né? Porque o Adler, apesar de ter criado uma teoria muito interessante, importante, sobre o complexo de inferioridade, não há nenhuma tese clínica que fundamente a sua teoria. E, como tal, de novo, a Ana Cláudia se colocou à disposição, né? Então, ela provavelmente, depois nós vamos, né, com calma, aí, elaborar esse novo trabalho, essa nova pesquisa, né, esboçando aí, né, a teoria, os conceitos principais, a base em estudo de caso clínico de um paciente, da teoria do complexo de inferioridade de Alfred Adler. Né? Então, eu acho que isso não é nada por acaso. Como é que podemos nos encontrar aqui? Como é que se criou essa confluência deste momento mágico? Né? Eu acho que não existe o acaso. Existem forças inconscientes.
existe uma energia que nos aproxima e que clama para que a gente realmente se una, esforços intelectuais, de pensamento, de leitura, né, para encontrar resposta para a dor e para a infelicidade humana. Então, ao meu ver, eu teria muito mais questões, anotei toda uma página aqui, impossível, né, não temos tempo para isso, eu sei, né, mas eu queria, então, parabenizar a Ana Cláudia pela excelente tese, né, pela tua dedicação, pelo teu empenho, pela tua seriedade. E a ciência precisa de cientistas sérios, né, compenetrados, né? E eu vi que a Ana Cláudia priorizou mesmo, né? Porque muita gente quer fazer ciência, mas não prioriza. Todas as outras coisas são mais importantes, menos a ciência, né? Então, ela foi feliz, mas foi feliz porque também ela fez uma opção de dedicação. E ela escreve aqui, né? Ela coloca ali claramente, foram 3 anos, né, de dedicação, de empenho, de estudo diário, quase diário, para chegar a essa excelência. Então, Ana Cláudia, meus parabéns. E eu diria, então, que, né, também sou a favor que publique como um livro, para que outras pessoas, né, e que o ano que vem esteja na Feira do Livro, né, que o ano que vem esteja em Santa Maria, para que a Santa Maria possa ler, possa conhecer essa produção científica. Muito obrigado a todos. Então, devolvo a palavra à orientadora dessa tese, doutora Carla Froning. Muito obrigada. Agora, como é de praxe, nos reuniremos em uma sala virtual para uma avaliação final. Conto com o auxílio da Laís. Enquanto isso, a Ana pode ficar com... Neste momento, então, ata número 31, 2023-4, ata da sessão pública de exame de tese doutoral à distância, ao vivo, como requisito para obtenção da titulação de doutora em psicanálise humanista PhD, conforme resolução 002/2015 da Humanistic University of America, universidade devidamente registrada no estado da Flórida, Estados Unidos, sob o número N130000010792, em cumprimento de seu estatuto aprovado pelo estado da Flórida, Estados Unidos, artigo 3. Pós-graduação à distância, mestrado, doutorado, pós-doutorado e títulos honoríficos, cumulando os seguintes convênios educacionais: ONU, DESA, ONU Academic Impact. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2024, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da sede operacional no Brasil, da Universidade Humanista das Américas, em inglês, Humanistic University of Americas, reuniram-se a banca examinadora composta pelos seguintes membros: doutora Carla Cristine Melo Frone, orientadora, presidente da mesa. Convidados: Dr. Mark André Kepp, doutora Maria Isabel Burim Coco, doutora Marise Sudati e Dr. Salésio Plácido Pereira, com a finalidade de julgar a tese de doutorado em psicanálise da aluna Ana Cláudia Melo Matos, portadora do CPF 534-329-1 e RG 5046360029, que possui o seguinte título: A melancolia presente no estudo da transgeracionalidade. Nacionalidade brasileira, que cumpriu com todos os requisitos e exigências deste programa de pós-graduação. O desenvolvimento dos trabalhos seguiu o roteiro solene da sessão estabelecido pela coordenação da Humanistic University of Americas, com abertura, condução e encerramento da sessão de apresentação do candidato feito pela presidente da comissão. Após haver analisado sua arguição e defesa de sua tese, a candidata foi avaliada: pesquisa e finalidade, desenvolvimento, organização, hipótese, problema de pesquisa, metodologia, fundamentação teórica, sentença, estrutura, dicção,
gramática e ortografia e GPA. Os membros da comissão examinadora desta banca de doutorado deliberaram por unanimidade pela aprovação com distinção acadêmica no mérito de menção honrosa de excelência da concessão do título de doutora em psicanálise humanista PhD. A comissão avaliadora confere a esta tese a distinção especial de louvor pela relevância e importância desta pesquisa na atualidade, além de indicar esta tese para publicação. Sem mais a tratar, mandou-se lavrar o documento Miami, Flórida, Estados Unidos da América, 27 de agosto de 2024. Meus parabéns agora, então, doutora Ana Cláudia Mariano da Rocha Melo Matos. Neste momento, então, declaro encerrado a defesa de tese. Agradecemos a presença de todos e deixaremos alguns minutos para que convidados e familiares possam externalizar seus sentimentos. Parabéns! Agora vou ter que tirar o óculos.